Você já teve a sensação de entrar numa igreja, ver as pessoas fazendo alguns gestos, se ajoelhando, fazendo o sinal da cruz, alguns fazem uma reverência para frente, como se fosse pegar alguma coisa no chão? Você já teve essa experiência? Hoje, na nossa escola de formação, eu quero ensinar para você o que você deve fazer ao entrar na igreja. Eu sou o irmão Tarcísio Maria e esta é a nossa escola de formação, na qual nós estamos aprendendo como participar melhor do mistério da Santa Missa. Nós estamos seguindo este livro, Santa Missa, Mistério da Nossa Fé, do Padre Rudolf, e como tem nos ajudado. Se você não estava na nossa escola de formação ontem nós tivemos uma visão geral do que é a Santa Missa, onde ela está fundamentada na Sagrada Escritura, com alguns documentos da Igreja. Foi fantástico. Eu convido você a assistir, terminando este vídeo, a assistir à escola de formação de ontem, para que você possa acompanhar na íntegra como você pode participar melhor do Santo Sacrifício da Missa. E é claro que a apresentação desse conteúdo tem nos feito pensar como nós devemos entrar na igreja. Se estamos vendo um mistério tão grandioso, que é o Santo Sacrifício da Missa, como deve ser a sua participação ao entrar na igreja? Porque quando entramos na igreja, não estamos entrando em qualquer lugar. As pessoas às vezes entram na igreja e acham que estão, por exemplo, no banco de praça. As pessoas não têm a mínima noção que estão entrando no lugar sagrado. Se você, por exemplo, trabalha em alguma parte do Ministério Público, você não pode entrar de qualquer jeito. Se você vai entrar num tribunal, você também não pode entrar de qualquer jeito. Você precisa estar com as vestes adequadas, você precisa estar de acordo com aquele ambiente. Da mesma forma, a igreja. Como nós entramos na igreja? É visível que às vezes as pessoas entram e colocam as mãos nos bancos e se estica para trás, como se estivesse sentado, como falei, num banco de praça. Mas a igreja é um local sagrado. A maneira que você entra é a maneira que você tem consciência da sacralidade daquele lugar. Por isso você está aprendendo nessa escola de formação a grandiosidade da Santa Missa e como você deve se portar dentro da igreja. A nossa escola de formação de hoje, portanto, vai falar sobre isso, a nossa entrada na igreja. Justamente este segundo capítulo, ou a segunda parte, assim, não está dividido em capítulos o livro, mas é essa segunda parte que vai falar justamente sobre entrada na igreja. E aí eu pergunto a você, como você tem entrado na igreja? Como você tem chegado? Será que você chega meio com o coração acelerado, sem saber muito o que está acontecendo? Às vezes já chega, a missa já tem começado, está meio perdido? Calma, nós vamos agora, passo a passo, entrar na igreja, saber o que fazer. Eu vou dar dicas práticas para você e aí, na próxima missa que você for, você já vai estar uma outra pessoa, um coração diferente, porque vai estar mais voltado ao mistério que está sendo celebrado. Como essa escola de formação está nos ajudando a participarmos melhor da Santa Missa, eu quero trazer para você, já com o nosso livro, essa primeira parte do livro que nós estamos lendo, quando ele fala justamente a entrada na igreja. Essa primeira parte, esse encontro nosso hoje, ele é dividido em alguns parágrafos. Então, junto a esses parágrafos, eu vou trazer o catecismo, vou trazer algum comentário externo, a Sagrada Escritura, para que a gente possa se aproximar desse mistério. Para que a gente seja capaz, acho que essa é a palavra adequada, sejamos capazes de, com a fé do nosso coração, entender com quem estamos nos encontrando. Com quem estamos nos encontrando na Santa Missa. Por isso que esse livro se torna tão importante para nós nessa formação. E aí eu pergunto, por que vamos à igreja? Por que nós vamos à missa? Por que devemos ir à Santa Missa? Essa pergunta, a resposta para ela, ou melhor, essa questão que levanta no nosso coração, está no primeiro parágrafo do nosso livro, que eu convido você a ler junto comigo agora. Vamos à igreja para participar da Santa Missa, da renovação do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. O primeiro parágrafo já é a resposta para nós. Por que vamos à igreja? Para participar da Santa Missa, da renovação do sacrifício de Jesus Cristo na cruz.
É isso que acontece naquele momento. A renovação do sacrifício de Cristo na cruz. Vamos para participar desta renovação, deste sacrifício, que é um sacrifício incruento, como nós aprendemos ontem. Um sacrifício que nós não vemos o derramamento de sangue, não vemos o sangue ali jorrando, como também vimos ontem no milagre de Lanciano. Não vemos isso, porque acontece aquele sacrifício de maneira incruenta na cruz. Por isso, a Santa Missa ela é tão essencial para nós. E esse é o real motivo. É o real motivo para todos nós, a participação. Todo o resto, ou tudo aquilo que virá depois, se torna uma consequência. Porque a finalidade principal da nossa participação na missa é estar presente no sacrifício de Cristo na cruz. É interessante que em alguns lugares, eu até perguntava aqui em casa, alguns irmãos que são, por exemplo, do interior, das cidades pequenas, ainda percebem que tem esse costume de o toque do sino. O sino começa a tocar antes da missa, talvez 15, 20 minutos antes da missa, o sino começa a tocar, que é um sinal geral de que a missa está próxima para começar. E lendo uma leitura paralela sobre a Santa Missa, com a Ana Maria Canop, uma religiosa, ela escreve a Santa Missa, comentários espirituais da celebração, e é muito bonito porque quando ela fala, antes de começar a missa, ela fala de uma convocação. E o sino é justamente isso. As pessoas são convocadas a participar do santo sacrifício da missa. Olha como é bonito que ela diz. Outrora, quando a vida era mais simples, era tão belo ver que, ao toque do sino, as pessoas começavam a sair das casas e a encher as estradas da aldeia ou da cidade para se dirigir à igreja. Imagina você que tem aí os seus 60, 70 anos e sabia que na sua casa tinha, por exemplo, a roupa de ir para a missa. Você sabia qual era a roupa de ir para a missa? A roupa de ir para a missa não era a mesma roupa que você jogava bola na rua. A roupa de ir para a missa não era a mesma roupa que você ia para a escola. A roupa de ir para a missa era uma roupa separada, consagrada. Separada somente para aquilo. Geralmente uma calça jeans, uma camisa de botão, era a roupa de missa. Por isso é tão bonito nós voltarmos a esses costumes. O toque do sino. Quantas pessoas que no meio dos seus afazeres, pelo toque do sino se lembra de Deus? Justamente um sinal. Exatamente isso. Um sinal de Deus. Na minha paróquia, por exemplo, todas as horas, quando se batia as horas, se fechava o curso das horas, bate o sino. Lá em Fátima, quando estávamos em peregrinação, a cada 15 minutos batia o sino. O sino é este sinal que nos chama à oração. E é por isso que esta religiosa, quando escreve de maneira tão bela. Olha o que ela diz ainda para nós. As pessoas começavam a sair das casas e a encher as estradas da aldeia ou da cidade para se dirigir à igreja. É necessário aprender de novo a escutar os sinos e deixar-nos conduzir pelo seu som, como que atraídos docemente pela voz do Senhor, que nos convida: vinde, estou à vossa espera. Olha que bonito. Quando você, por exemplo, coloca aí no nosso canal do Instituto Hesed e você se inscreve e ativa o sininho, é isso que acontece. Acontece um sinal de Deus. Os vídeos que aqui são lançados são sinais de Deus para que você possa retornar a Ele. E assim acontece também antes da celebração da Santa Missa. Quando o sino toca, nós prestamos atenção e dizemos: tem alguém nos esperando. Nós vamos para um encontro. E como ela disse, vinde, estou à vossa espera. Por isso, esses costumes, eles não devem ser perdidos. É claro que em muitos lugares, por conta da modernidade, da reforma das igrejas, tudo isso, algumas coisas foram se perdendo. Mas o essencial tem que se manter. E é justamente nesse ponto que a Ana Maria Canop, ela fala justamente isso, de pensar que o sino era como um sinal que reunia as pessoas de vários lugares, de várias aldeias, que enchiam as ruas para ir à igreja. Eu quero trazer para você alguns pontos práticos, porque a sua entrada na igreja será a resposta da sua preparação no caminho. Se você tem consciência com quem você vai se encontrar, a sua preparação será cada vez melhor. Quantos que chegam, por exemplo, atrasados, em cima da hora,
ali enxugando suor. Eu sei que existe casos e casos. Por exemplo, uma mãe de família que tem ali os seus 3 filhos, que precisa se organizar para ir à missa com eles e o esposo. Eu sei que existe casos e casos. Mas nós precisamos fazer o máximo possível para chegar cedo. Porque se a escola dos meninos são 7h15, nós não vamos sair 7h10 de casa para deixar as crianças no colégio, porque sabemos que isso é irresponsabilidade. Agora, se sabemos que a missa é às 19 horas, vamos começar a nos preparar antes para chegar lá na hora, encontrar um lugar confortável e poder participar bem da celebração. Por isso eu quero agora de você muita atenção. Muita atenção, se você tem o seu caderninho, anote, porque será de suma importância essas dicas que eu vou dar para você de maneira bem prática, para que você possa seguir um passo a passo e se preparar bem para entrar e participar do Santo Sacrifício. Primeira coisa, anote ao chegar na igreja. O que você deve fazer ao chegar na igreja? Algumas igrejas mais antigas conservam, por exemplo, a fonte batismal na entrada, porque é de costume, em muitos lugares fora do Brasil, por exemplo, de a pessoa chegar e colocar o seu dedo ali na pia, na fonte batismal, e fazer uma aspersão com água benta em si mesma, recordando o seu batismo, a graça do batismo que lhe fez receber os sacramentos, a graça do batismo que faz com que você possa receber o sacramento da Santíssima Eucaristia. Por isso, em muitos lugares se conserva ainda hoje essa fonte batismal na porta da igreja, ou não sendo a fonte batismal, é alguma fontezinha pequena que fica na parede ou em algum lugar visível, para que as pessoas possam se aspergir com água benta antes de entrar na igreja. Ah, irmão Tarcísio Maria, mas na minha paróquia, na minha capela não tem isso. Você pode pegar um vidrinho pequeno, aqueles vidrinhozinhos pequenos, colocar água benta e desta água benta você andar com ela no bolso, como muitos de nós, os irmãos e irmãs, fazemos. Coloca água benta no bolso e ao entrar na igreja, você se asperge com essa água benta, recordando, fazendo o sinal da cruz, claro, e recordando o seu batismo. Primeira coisa, para que você possa entrar bem na igreja. A segunda coisa prática, como passo a passo, é a reverência. Em algumas igrejas, você vai ver que quando você entra, o sacrário não está no centro. Tem só o altar, as cadeiras lá do sacerdote, dos coroinhas, está tudo lá bem preparado, tem um crucifixo, mas não tem o sacrário. O sacrário não sendo visível aos seus olhos, como um sinal de respeito e reverência, você faz aquilo que nós chamamos uma vênia. Você faz uma inclinação para frente, nessa inclinação para frente, você está ali honrando respeito e reverência ao altar, que é também o Cristo. Por isso, esse segundo passo para você é muito importante, como passo prático do que você deve fazer ao entrar na igreja. Irmão Tarcísio Maria, entendido, mas se o sacrário estiver lá, o que eu devo fazer? Se o sacrário estiver lá, o que você deve fazer é o seguinte, aquilo que nós chamamos de genuflexão. Você vai fazer uma genuflexão, o seu joelho direito toca até o chão e retorna, somente com o joelho direito. Toca o chão e retorna. Isso é um sinal de adoração, de respeito, de reverência, mas sobretudo de adoração, porque você reconhece que ali dentro do sacrário está a presença viva e real de Jesus na Eucaristia. Por isso, essa reverência é tão importante. Quando esse sacrário, então, está em alguma lateral, é ideal. Às vezes, temos algumas paróquias um pouco maiores que tem a nave central e os braços, né? A direito, esquerdo e o centro. E alguma lateralzinha tem a capela do Santíssimo. É muito importante que quando você chega na igreja, você vá cumprimentar o dono da casa. Se o sacrário não é visível, faça a sua genuflexão ou a sua vênia, dependendo como estiver na sua paróquia, na sua capela. E, para uns instantes, vá lá na capela. Oi, Jesus, eu vim participar da Santa Missa. Jesus, eu não estou bem preparado hoje para receber a comunhão, mas eu vou me confessar e na próxima missa eu comungo. Ou, Jesus, obrigado porque eu estou bem preparado para receber a comunhão. Por isso que eu vim aqui lhe cumprimentar. Isso é um sinal de reverência, de reconhecimento e de respeito também ao Santíssimo Sacramento. Nos bancos, como terceiro ponto, o que fazer nos bancos? Algumas pessoas chegam,
Já se sentam? Tem algum problema? Não. Algumas pessoas chegam e ficam um pedaço de joelho rezando alguma coisa. Tem algum problema? Não. O que fazer? Uma coisa ou outra? Dou uma dica a você. Você vai participar da Santa Missa, do maior mistério que você vai experimentar na sua vida naquele dia. Então é importante que você esteja bem preparado. Chegando na igreja, para um pouco, se ajoelha. Talvez você, mais jovem que esteja assistindo esse vídeo, veja, por exemplo, já tenha visto a sua avó, o seu avô, chegar na igreja e fazer 3 sinais da cruz. Fazer na testa, na boca, no coração e o sinal completo. O que é isso? Alguns costumes mais antigos têm essa prática de fazer essa persignação e rezar alguma coisinha de joelhos ali antes de começar a Santa Missa. Quer uma dica prática? Chegue, faça a persignação e reze ao seu anjo da guarda. Dica prática. Chegou, rezou, fez a persignação, invocou o seu anjo da guarda, para que possa lhe ajudar a viver esse mistério da Santa Missa. Por isso, ao chegar nos bancos, você não deve ficar de qualquer jeito, sentar de qualquer jeito. Não, você vai participar da Santa Missa. Você não está ali no estádio de futebol, você não está num teatro, você não está num circo, você está numa igreja. Por isso, a sua postura é muito importante. Para nos ajudar, como quarto ponto, ou quarto passo mais prático, o seu comportamento. O comportamento dentro da igreja é essencial. Primeira coisa, evitar comer. Quantas pessoas que ficam mascando chiclete na hora da missa? Pessoas que ficam com conversa, que lembram de assuntos do passado, de coisas que nem lembravam mais, mas sentou no banco da igreja, tem assunto para conversar. Ali é um local de silêncio e oração. E outra coisa, se você estiver comendo alguma coisa, mascando chiclete, comendo pipoca, alguma coisa do tipo, cuidado que isso pode impedir a sua comunhão. Você precisa estar em estado de graça para receber a comunhão e fazer um jejum eucarístico de pelo menos 1 hora antes da celebração. Por isso, essas dicas práticas vão lhe ajudar a entender a sacralidade do mistério que você está envolvido. Esse último ponto, como quarto, é essencial, esse comportamento. Saber onde você está, sem mascar chiclete, sem conversas paralelas em voz alta, as roupas discretas e respeitosas. Tudo isso, essas dicas vão lhe ajudar a entender a grandiosidade do mistério que você está envolvido. E é claro, se você coloca tudo isso em prática, como você vai viver melhor a Santa Missa? As pessoas vão olhar para você ao sair da igreja, como comentávamos ontem, e ver um anjo, ver um exemplo. Ver alguém que, nossa, ele realmente participou da Santa Missa. Ela realmente retornou uma pessoa diferente. Então vamos recapitular os 4 pontos que falei para você, para que você possa estar orientado e entrar bem na igreja. A sua entrada na igreja vai fazer a diferença total na participação. Primeiro, ao chegar, você vai olhar ali o lugar que você vai sentar, você vai ver direitinho se tem alguma água benta que você possa se aspergir, como primeira coisa. Recordando para você o seu batismo, a graça de Deus na sua vida. Depois, a reverência. Se tiver um sacrário visível ali no centro da igreja, você vai fazer uma genuflexão, que é encostando o joelho direito no chão. Se não tiver sacrário, tiver somente o altar, você vai fazer aquela vênia como sinal de respeito e veneração pelo altar, que também é o Cristo, que se une ao Cristo, como também a presença do Cristo no santo sacrifício da missa. Terceira coisa, nos bancos, quando você sentar, ou você vai se ajoelhar e fazer uma oração, a dica que dei para você, chegou, viu o lugar que você vai sentar, fica lá um pouquinho de joelhos, faz a persignação, reza ao seu anjo da guarda, para que você possa participar bem da Santa Celebração. E como quarto ponto, seu comportamento, como ponto essencial para que você possa participar bem da Santa Missa. Vamos então voltar para o nosso livro? No próximo parágrafo diz assim, ó: entramos na igreja para, em preparação à Santa Missa, adorar o Senhor presente no Santíssimo Sacramento, que cuidadosa e respeitosamente se conserva no sacrário. Ao fazermos isso, estamos conscientes com quem vamos nos encontrar? Estamos plena e inteiramente convencidos de que o próprio Jesus, o Filho de Deus,
nos espera com todo o seu amor e toda a sua magnificência? Olha que pergunta essencial. Olha o que o Padre Rudolf nos pergunta. Ao fazermos isso, entrar na igreja, estamos conscientes com quem vamos nos encontrar? Essa pergunta é essencial, porque se nós temos a consciência com quem vamos nos encontrar, a nossa preparação será diferente, a nossa chegada será diferente, a nossa participação será diferente. Porque temos consciência com quem vamos nos encontrar. Essa pergunta deveria nos acompanhar durante todo o caminho até a igreja. Durante todo o caminho, com quem eu vou me encontrar? O que eu estou indo fazer? Não vamos a um prédio visitar um amigo. Não vamos a um parque de diversões. Nós vamos à missa. Encontrar uma pessoa, o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que na hora da comunhão quer unir o nosso coração com o coração dele. E o sacrário, nós pensarmos que ele fala aqui, o sacrário. O sacrário é o lugar onde repousa as hóstias consagradas. Se você não sabe, o sacrário ou tabernáculo é aquele lugar grande, quadrado, grande, que tem às vezes uns desenhos por fora, que às vezes tem um cálice ou uma hóstia por fora, que tem uma chave, que tranca ali, é guardado as hóstias consagradas. O maior tesouro da igreja, Jesus realmente presente em seu corpo, sangue, alma e divindade. Esperando quem? Esperando você. Esperando você chegar para participar da Santa Missa e poder receber ele no seu coração. Vamos voltar ao nosso livro. Parágrafo 3 diz o seguinte: entramos na nave da igreja, com aquele santo respeito que São Pedro demonstrou na barca, quando se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Não sei se você se recorda dessa passagem, mas vale a pena a gente ver um pouco. Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo 8. Acontece a pesca milagrosa. São Pedro passou a noite pescando, tentando ali pegar uns peixes para sua casa, para sua família, para poder conseguir uma renda. Pescado a noite inteira e não pegou nada. Pegou nada. Jesus manda ele lançar a rede de novo. E ele lança a rede de novo. Ele fala bonito quando ele diz: Senhor, não pescamos nada a noite inteira, mas em atenção à tua palavra, eu lançarei as redes. E aí, Pedro lança as redes. Daquele lançar de redes, acontece uma pesca milagrosa. Meus filhos, a rede ficou tão cheia, mas tão cheia, que foi preciso pedir ajuda a uma barca próxima para poder ajudá-las a não afundar. E aí, essa é a cena. A pesca milagrosa. E o que São Pedro, nós podemos pensar, o que São Pedro faz diante desse milagre? Ele levanta as mãos para o céu e diz: ó, milagre, milagre! Ó, que sorte maravilhosa, vamos ter peixe o ano inteiro agora. Não. São Pedro toma uma outra atitude. Ele se inclina e diz isso que está no nosso livro: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Isto é, São Pedro reconhece a grandiosidade daquele que está diante dele, por isso São Pedro se inclina. Por isso São Pedro se abaixa. Essa é a reação que todos nós devemos certamente estar diante da grandeza de Deus. A grandeza de Deus que nos impele a nos inclinarmos e a perceber a nossa pequenez e o nosso nada. Por isso, genuflexão ao entrar na igreja, ou a venha quando se tem somente o altar, respeitando a presença de Deus. E se você tem o nosso livro, você acompanha justamente aqui nesta página, na página 18, a imagem que está ali retratada na entrada da igreja. São Pedro se inclinando diante de Jesus. E o padre Rudolf, quando faz isso, ele usa exatamente essa cena para nos ensinar como deveríamos entrar na igreja. Inclinados, reconhecendo a nossa pequenez. Não com uma indiferença do nosso coração,
mas uma percepção da grandeza de quem nós estamos nos apresentando diante de Deus. Por isso, voltando aqui para o nosso livro, percebe quantos ganchos a gente consegue puxar e ver na prática do nosso dia a dia como estamos de fato participando da Santa Celebração? É quase que um exame de consciência frequente. Ler e reler este livro e perceber a grandiosidade do mistério que estamos inseridos. Vamos agora para o nosso quarto parágrafo, que diz assim: quem na caminhada para a igreja se esforçar para alcançar tal reverência de São Pedro, diante da grandeza da realidade que o aguarda, poderá entrar nela com espírito de oração e interiormente unido aos anjos de Deus, que rodeiam o altar, cantando do fundo de sua alma: Santo, 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 sois vós, ó Senhor. Assim estará de coração disposto e preparado para dignamente assistir à celebração da Santa Missa, e nela, com toda a alma e todas as suas forças, unir-se ao santo sacrifício de Jesus, que ele, cada dia, novamente, por meio de seu sacerdote, torna presente em nossos altares. Se torna presente em nossos altares. Aqui se encontra uma instrução muito prática, mais uma, para que a gente possa aprender que a reverência, ela não nasce, ela não surge na porta da igreja. É no caminho. Justamente o que ele disse aqui. Quem na caminhada para a igreja se esforçar para alcançar tal reverência. No caminho da igreja, nós vamos ali já preparando o nosso coração para quem nós vamos nos encontrar. Como ela nasce no caminho, é no trajeto mesmo que vamos preparando o nosso coração para entrar na igreja. Já está unido ao nosso anjo da guarda, isso vai fazer toda a diferença. Que cantam, como diz ele aqui, cantam ao redor do altar. Por isso eu pergunto a você, quando você vai à igreja, o que é que você faz no caminho? Tem pessoas que usam às vezes o caminho porque se encontram com um familiar distante e eles vão conversando um pouco, às vezes vão escutando uma música ou vão passando vídeos no celular. Aproveite o caminho da sua casa à igreja para, por exemplo, rezar um terço. Isso era muito prático na vida do Padre Pio, por exemplo. Antes da missa, na igreja do Padre Pio, ele sempre rezava um terço, preparando o seu coração para a Eucaristia. E não muito longe de nós, que não seja tão extraordinário, quando estive na Praça de São Pedro para participar da missa com o Santo Padre do ano passado, naquela missa, antes dela começar, se estava rezando um terço. E todos que estavam ali rezavam juntos, para preparar o nosso coração. Por isso, percebe que não é uma coisa tão simples assim? Não é só chegar, sentar, levantar, fazer o sinal da cruz, depois ir embora e pronto, acabou ali. Não. Não é uma partida de futebol que, tendo concluído os seus 90 minutos, acabou, aquilo não tem mais nada a ver comigo. É o santo sacrifício de Cristo. É a presença de Deus viva e real na Eucaristia que desce ao nosso encontro. Por isso você não pode ficar de fora dessas formações que está lhe ajudando tão grandemente a se aproximar dessa graça, do mistério da Santa Missa com todo o seu coração. Por isso é no trajeto que você vai se preparando. Nesse trajeto até a igreja. E note a expressão que ele diz: cada dia, novamente, por meio do seu sacerdote. No final do parágrafo ele diz isso, que Jesus se entrega. Esse sacrifício de Cristo acontece cada dia, novamente, por meio do seu sacerdote. E o sacerdote torna presente em nossos altares. Por isso que nós devemos também dedicar a nossa oração pelos sacerdotes. E isso, ele reforça um ponto que nós vimos ontem na nossa primeira aula. Quem assistiu vai saber responder essa pergunta. Que a missa, ela não é somente uma lembrança do Calvário. É o Calvário que se torna presente. Você que participou conosco ontem aprendeu isso. A missa torna o Calvário presente. O próprio Calvário acontece ali naquele momento. E hoje,
naquele altar, onde você for participar da missa, isso acontece. O Calvário se torna presente. Ele propõe uma oração à Nossa Senhora para concluirmos a meditação de hoje, que eu quero convidar você a rezar comigo antes de concluir esta segunda aula, para que a gente possa ainda aprofundar um pouco mais no que a Igreja nos ensina, no que os ensinamentos da Igreja podem ainda nos orientar em relação à Santa Missa. Um outro documento na Igreja, um outro documento da nossa Santa Igreja, que é chamado Sacrosanto Concílio, do Concílio Vaticano II, no número 7, diz assim: Cristo está sempre presente na Santa Igreja, na sua Igreja, sobretudo nas ações litúrgicas, presente está no sacrifício da missa, tanto na pessoa do ministro, quanto, sobretudo, sob as espécies eucarísticas. Essa consciência para nós é muito importante. A presença de Cristo na liturgia da Igreja, a presença de Cristo na sua Igreja, se manifesta através das ações litúrgicas, dos sacramentos, mas também da presença do ministro, no santo sacrifício da missa, tanto na pessoa do ministro, quanto, sobretudo, sob as espécies eucarísticas. No pão, que é transformado em corpo, no vinho, que é transformado em sangue, ali está a presença viva e real de Jesus. Por isso, conscientes dessa presença, aquela pergunta inicial retorna agora para nós. Estamos conscientes com quem vamos nos encontrar? Será que você tem, de fato, consciência com quem você está se encontrando? Será que quando você comunga de qualquer jeito? Vai à missa de qualquer jeito? Alguns até mesmo vão por obrigação, porque tem que ir, porque ainda não conhece a beleza do mistério que está envolvido. Mas essa pergunta retorna para nós de maneira essencial agora. Estamos conscientes com quem vamos nos encontrar? Essa consciência é fundamental, porque essa consciência vai fundamentar a nossa preparação, a nossa participação. Isso que eu já falei para você há quase a segunda ou terceira vez, estou repetindo isso. A consciência do que vamos experimentar, com quem vamos nos encontrar, vai fazer com que você se prepare bem e participe bem. De modo prático, no seu dia a dia, algo muito simples. Se você, por exemplo, vai para uma entrevista de emprego, vai fazer lá uma entrevista de emprego, talvez você já tenha passado por isso, e naquela entrevista você se prepara. Prepara um currículo, prepara ali os certificados que você pode ter um pouco mais de vantagem em relação a alguns. Você se prepara. Para tudo que nós vamos fazer, seja para uma prova, para uma viagem, para um filho que vai chegar, tudo isso, há uma preparação. E por que não para a missa? Por que temos que chegar de qualquer jeito? Por que temos que entrar de qualquer jeito? Por que temos que vestir qualquer roupa que cabe para aquela ocasião? Não. Você não vai para um casamento com qualquer roupa. Você não vai para uma cerimônia solene vestido de qualquer forma. Você se prepara para aquilo. Por isso, vamos ter uma breve recapitulação para que você entenda o que estamos trabalhando hoje. O motivo de irmos à igreja. Qual é o motivo de irmos à igreja? Está no primeiro parágrafo do nosso livro. Vamos relembrar? Vamos à igreja para participar da Santa Missa, da renovação do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Esse é o motivo. Vamos para isso. A pergunta sobre quem nos espera, isto é, um quem com o Q maiúsculo. Quem está te esperando lá? Imagina que você vai visitar aquele familiar que há tanto tempo você não vê. Aquela avó que faz uma comida muito boa. Aquela tia do interior que faz um pão de queijo sensacional. E você está ali ansioso para chegar a hora daquele encontro porque você sabe que você vai receber alguma coisa em troca. Embora você está ali naquela expectativa e quando você chega lá, você recebe aquilo que você esperava.
Isso é alegria para o nosso coração. Humanamente falando, isso é muito bom, aproxima os laços, faz bem. Na Santa Missa a mesma coisa. Jesus está esperando por nós. Ele está esperando por você. Há quanto tempo você não comunga? Há quanto tempo você não faz uma boa confissão para receber Jesus na Eucaristia? Imagina que Ele todo dia espera por você. Mas se não há uma preparação, como nós vamos receber? É como colocar o corpo de Jesus morto novamente numa pedra gelada. Lembra quando Jesus foi morto na cruz e os soldados tiraram seu corpo? Foi colocado nos pés, no colo de Nossa Senhora. Depois foi deitado no sepulcro. Um coração gelado, que não se prepara para a comunhão, para este encontro com quem nos espera, é como colocar o corpo de Jesus no sepulcro, gelado, frio, sem amor, sem preparação, sem dedicação nenhuma. É claro, na Eucaristia é o corpo vivo do Cristo. Eu faço essa analogia só para você entender que você precisa se preparar bem para receber a comunhão. Por isso, esse segundo ponto, como uma recapitulação que estamos fazendo. Primeiro, por que vamos à igreja? Por que vamos à igreja? Primeiro parágrafo do nosso livro. Vamos à igreja para participar da Santa Missa. Segundo ponto, a pergunta sobre quem nos espera lá. Quem está esperando por você? Jesus espera por você. A reverência de São Pedro como modelo. Esse ponto é fundamental. A nossa reverência, pegando o exemplo de São Pedro. Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Aquilo que está em Lucas, capítulo 5, versículo 8. Aquela pesca milagrosa que nós revemos aqui a cena. Isso é fundamental também, porque ele reconhece a nossa pequenez e reconhece a grandiosidade de Deus. Quarto ponto, a união com os santos anjos. Aquela dica que dei para você lá no início do vídeo, chegar, ajoelhou, faz sua persignação. Tendo feito sua persignação, ajoelha e lá de joelhos reza ao seu anjo da guarda. Santo anjo, me ajuda a participar bem dessa missa. Santo anjo, eu estou percebendo que eu não entendo o que está acontecendo aqui, mas eu quero me aprofundar. Eu quero conhecer mais para dedicar melhor esse tempo, para estar na presença de Deus. E isso você vai rezando e o seu anjo da guarda vai lhe ajudando. E você reza a oração tradicional do anjo da guarda. E por fim, a oração a Maria, que vai fechar com chave de ouro. É justamente o final deste nosso percurso de hoje. Esta oração conclusiva, que vai fechar com o auxílio de Nossa Senhora o que devemos fazer. Olha o que diz essa oração final. Eu peço a você, com o coração aberto, que não somente leia o que está aqui, mas repasse no seu coração. Olha o que diz. Ó Maria Santíssima, medianeira das graças, vós que participastes da morte redentora de vosso Filho, implorai para mim a graça de participar dignamente na celebração da Santa Missa e unir-me intimamente a Jesus, quando Ele renovar o seu santo sacrifício. Essa oração você pode até mesmo levar o livro para a próxima missa que você for e fazê-la quando você se ajoelhar para fazer a sua preparação para a missa. Fazer essa oração com muita fé e com a certeza de que Nossa Senhora está lhe ajudando ali. Vamos ver os pontos fundamentais dessa oração para que você possa rezar melhor? Olha o que ele diz. Ó Maria, Mãe Santíssima, medianeira das graças, vós que participastes da morte redentora de vosso Filho. Naquele momento, se a Santa Missa se torna presente ali, torna-se presente pela Santa Missa, o sacrifício do Cristo no Calvário, a Santíssima Virgem Maria está lá, aos pés da cruz. E é bonito porque em muitas igrejas existe um crucifixo
que está virado para a Assembleia, um crucifixo às vezes até um pouco maior, e um crucifixo menor no altar. Por que isso? O crucifixo na igreja faz com que todos os fiéis olhem e percebam que estão entrando no Calvário com Cristo. E é bonito porque, antigamente, antes da reforma litúrgica, quando se tinha a procissão de entrada, o sacerdote entrando de mãos postas lembrava para si e para a Assembleia o Cristo que, com as mãos amarradas, era oferecido em sacrifício. Por isso, o ideal é que o sacerdote entre de mãos postas naquela compenetração no mistério que ele mesmo vai celebrar naquele momento da Santa Missa. E outra coisa, uma curiosidade interessante, é que também antigamente, antes da Reforma, esta cruz, que nós vemos uma cruz processional, a imagem do Cristo era virada de costas, de modo que o sacerdote, quando entrava, olhava para o Cristo crucificado e lembrava: estamos subindo ao Calvário para imolar o Cristo. E assim, seguia todos com essa consciência. Agora, nas igrejas nós vemos uma cruz maior virada para o povo e embaixo aqui no altar, uma cruz para o sacerdote, para que ele também ali constantemente possa ser recordado que está celebrando o santo sacrifício do Calvário. Isso tudo nos ensina a participar melhor da Santa Missa. Por isso, a oração nos leva a entender esse ponto. Nossa Senhora estava unida com Cristo no Calvário. Por isso ele diz: vós que participaste da morte redentora de vosso Filho, implorai para mim a graça de participar dignamente na celebração da Santa Missa. E aí nós pedimos o auxílio de Nossa Senhora. Pedimos o auxílio para que ela possa nos ajudar a participar bem do santo sacrifício da missa. E ele conclui: e unir-me intimamente a Jesus quando ele renovar o seu sacrifício, quando ele renovar o seu santo sacrifício. E aí, todas essas graças pedimos a Nossa Senhora. Eu quero dar para você uma tarefa de casa antes de concluirmos o nosso segundo encontro de hoje. Mas antes, vamos ver o que diz o Catecismo da Igreja no número 1378. Diz o seguinte, preste atenção. O culto da Eucaristia, na liturgia da missa, exprimimos nossa fé na presença real de Cristo sob as espécies do pão e do vinho, entre outros gestos, dobrando os joelhos ou nos inclinando profundamente em sinal de adoração do Senhor. Percebeu? Aquilo que estamos falando com o Padre Rudolf está contido também naquilo que a Igreja ensina no seu magistério. O culto que nós prestamos de adoração a Nosso Senhor na Igreja, no culto eucarístico, entre outros gestos, está dobrar os joelhos, isto é, fazer uma genuflexão, ou ficar de dois joelhos em algum momento da celebração, ou nos inclinando profundamente em sinal de adoração ao Senhor. Olha que bonito. E aqui, antes de concluir, ele ainda diz o seguinte: a Igreja Católica professou e professa este culto de adoração, que é devido ao sacramento da Eucaristia, somente a ele, não somente durante a missa, mas também fora de sua celebração, conservando com o máximo cuidado as hóstias consagradas, as apresentando para a solene veneração dos fiéis, as levando em procissão para a alegria da comunhão cristã, da comunidade cristã. E olha que bonito. O sacramento da Eucaristia que permanece conosco, para que nós possamos adorá-lo, honrá-lo, servi-lo e levar, como ele diz, a alegria da comunidade cristã. Por isso, tudo isso está interligado, estamos aqui juntos com aquilo que a Igreja está ensinando, aquilo que nós estamos aprendendo, para que nossa participação no mistério seja sempre mais elevada. E como tarefa de casa, irmão Tarcísio Maria, o que é que você vai passar para nós hoje? Tarefa de casa é o seguinte: se perguntar ao entrar na igreja. Quando você entrar na igreja, você vai se perguntar: com quem vou me encontrar? Essa pergunta é fundamental. Porque essa pergunta, na verdade,
já veio com você no caminho. Na sua preparação, nas orações que você fez no caminho, na sua chegada, mas lá, entrou na igreja, ajoelhou, pediu a ajuda do anjo da guarda, se pergunte: com quem vou me encontrar? Essa pergunta vai lhe ajudar a participar bem melhor do santo sacrifício da missa. E com o Padre Rudolf, com o catecismo, com a Sagrada Escritura, com os documentos da igreja, nós vamos cada vez mais nos aprofundando nesse mistério. Coloca aqui nos comentários como tem sido para você experimentar, já aprender o que é a Santa Missa de maneira geral, hoje entendendo como você deve entrar, com os passos práticos que você recebeu, tudo isso para que você possa estar de coração aberto e receber as graças do coração de Jesus dentro do santo sacrifício da missa. No nosso próximo encontro, nós vamos seguir para dentro do mistério. Para entender o quê? Para entender no plano espiritual o que realmente acontece quando a missa começa. Vamos ter o sinal da cruz, o confítel, tudo isso para que o seu coração possa cada vez mais mergulhar, se aprofundar nesse mistério. Este foi o nosso segundo encontro e você tem uma missão importante de fazer com que mais pessoas entendam a sacralidade do mistério que celebramos na Santa Missa. Por isso, você tem a missão também de levar esse conteúdo a mais corações, fazendo com que Jesus no Santíssimo Sacramento seja honrado, seja adorado, seja venerado e, sobretudo, na Santa Missa, que é a oração universal da Santa Igreja. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.